VBA no Excel para iniciantes. Deixe seu like. A você inscrito no canal Programador Excel VBA, o meu muito obrigado. A sua inscrição, seu comentário e seu like é o que nos estimula a postar novos vídeos. Inscreva-se agora no nosso canal. No vídeo de hoje, vamos estar aprendendo a fazer uma cópia de dados diferente do critério e formatando com VBA. Eu tenho este arquivo, observe, que eu tenho algumas informações da célula A11 à célula A20 na coluna A. E observe que eu tenho aqui a minha guia, uma guia chamada cópia, certo? E a partir da célula A2 não tem nenhum dado preenchido. E qual é a ideia aqui? Observe. Se eu clicar em colorir, ele vai colorir todos os dados que for diferente ao critério. O critério que eu estabeleci no código é o critério que está na célula A11, certo? Observe que o valor que está em A11 se repete mais de uma vez. Então, o que for diferente de A11, ele não vai colorir, certo? Ou seja, não vai formatar de acordo com a cor que eu estabeleci, que no caso é amarelo. Observe. Observe que onde é Inglaterra, ele não coloriu, certo? E observe também que aqui na minha guia cópias, eu não tenho nada copiado. Porém, se eu clicar em cópia, ele vai copiar todos os dados que tiver aqui nessa base e vai colar na guia cópias, menos o que for que tiver o nome Inglaterra, certo? Ou seja, meu critério aqui é Inglaterra. Então, os dados que não tiver o nome Inglaterra vão ser copiados. Observe. Foi. Vamos lá. Observe que todos foram copiados, menos o nome Inglaterra. E observe que o nome Inglaterra aparece mais de uma vez, certo? Então, o vídeo de hoje vai ensinar a fazer isso. Bora programar? Para ter acesso ao VBA, pressione Alt mais F11. Já com o VBA aberto, vamos na guia Exibir e vamos em Project. Observe que eu tenho a minha Sheets 1 e a Sheets 2. Eu vou em Exibir. Na realidade, eu vou na guia Inserir e vou inserir um módulo. Vou fechar aqui meu Project. E aqui no meu módulo, vou criar minhas rotinas, certo? A primeira rotina, vou chamá-la de... Vou só aumentar aqui a fonte, certo? Vou aqui em Ferramentas, Opções, Formato do editor. E vou mudar aqui minha fonte para tamanho 14. Vou dar um OK. Espero que esteja com visualização boa para vocês. Então a minha sub, vou chamar ela de Formatar. Formatar, underline, conforme critério. Dou um Enter e observe que o VBA já entendeu o que é uma rotina. Já me acrescentou por padrão o parênteses e também o sub. E aqui eu vou dizer o que para ela. Vou arrastar aqui a minha janela do VBA só para o lado e vamos nos orientar aqui. Aqui é a minha guia dados, certo? Porém, minha guia dados, se eu mostrar aqui para vocês, em Project Explorer, observe que a dados corresponde a Sheets 2, certo? E a minha cópia, Sheets 1. Ou seja, eu vou chamar ela aqui via código pelo número dela, não pelo nome. Ou seja, se eu mudar aqui de nome, nada vai acontecer ao meu código, certo? Por quê? Porque eu estou prendendo ao código o número do objeto, certo? Então, vamos lá. Sheet 2, que é a minha guia dados, certo? Ponto range, que é o nosso intervalo. E aqui eu vou informar o intervalo. Que vai, observe que está de A11, 2 pontos. Pode tanto ser maiúsculo como minúsculo, certo? Aqui não faz diferença. A A20. Então eu estou estabelecendo aqui o intervalo. E fecho o meu parênteses. Ponto, column, ponto difference, ou seja, que foi diferente, certo? Ele vai localizar na coluna que foi diferente. Difference. Abro o meu parênteses. Informo o que? Boto o meu ricochete. E eu informo qual é o critério. Meu critério é o valor que estiver em A11, certo?
Fecho o meu ricochete e fecho o meu parênteses. E aqui eu informo o quê? Ponto interior, ou seja, vou pintar o interior dessa célula, certo? Ponto interior, ponto color. E aqui eu informo qual é a cor. Como eu quero a cor amarelo, eu informo VB yellow. Se fosse vermelho, por exemplo, eu botaria VB red. E basta dar um enter. Observe. Se tudo estiver correto, vamos fazer o teste. Então, observe que minha primeira rotina criada foi a formatar conforme critério, certo? Vou colocar apenas aqui o C maiúsculo, para deixar por padrão sempre a primeira letra maiúscula. Então, vamos observar o que vai acontecer. Para eu chamar essa macro, eu vou aqui nesta forma, clico o botão direito sobre ela, clico em atribuir macro e clico em formatar conforme critério. E dou OK, certo? E a partir desse momento, esta forma agora tem uma macro por trás dela. Vamos observar o que acontece. Observe que eu coloquei o qualificador inválido. Vamos fazer essa correção. Na realidade, eu não tenho esse ponto, certo? Vou clicar aqui apenas em OK para a gente fazer essa correção. Vou apagar este ponto. Vou parar o código. Observe que se eu sair da linha de comando, o VBA reconheceu que a propriedade está certa e a primeira letra ficou maiúscula, certo? Então eu vou fechar aqui meu VBE e vamos executar novamente clicando no botão. Observe que ele vai colorir conforme o critério, certo? Então vai colorir todas as células que forem diferentes de Inglaterra. Então observe que está funcionando perfeitamente o nosso código. E agora eu quero criar uma macro para copiar os dados que foram diferentes de Inglaterra na guia cópia, certo? Como é que eu faço isso? Vou novamente pressionar Alt F11 e vamos criar uma nova rotina. Vou fechar aqui meu project. Vou dizer que vou chamar essa sub de copia dados diferentes e dou um enter. E o que eu vou fazer agora? Vou novamente informar o nome da sheets que eu quero que ele faça a cópia. A sheet, no caso 2, que é a nossa sheet dados, certo? Ponto range, eu informo qual é o meu intervalo. De A11, 2 pontos a 20, por exemplo. Fecho meu parênteses. Ponto column. Columns diferentes. E aqui novamente eu informo meu parâmetro. Abro meu parênteses, meu ricochete, formo que o meu parâmetro vai ser a célula A11. Fecho meu ricochete e fecho meu parênteses. Ponto. E eu informo que eu quero copiar toda a linha, certo? Entire column. Perdão, entire row. No caso, eu quero copiar toda a linha. Entire row. Ponto copy. Como o próprio nome diz, vai fazer uma cópia. E onde é que ele vai fazer a colagem? Perceba que ele me pergunta onde vai ser a destinação, certo? Onde eu vou destinar essa cópia? Essa cópia vai ser feita na sheet 1, que é a nossa sheet cópia, certo? E eu informo a partir de que célula ele vai fazer essa cópia. E eu informo entre ricochetes que vai ser na célula A2. E fecho o meu ricochete e dou um enter. Vou fechar o meu VBE. Vou atribuir essa macro à minha forma cópia. Clico no botão direito, atribui macro. E seleciono a rotina cópia de dados diferentes. E dou OK. Observe que a minha guia cópia não tem nenhum dado. Vou clicar novamente em cópia. Vamos observar o que acontece. Eu poderia ter deixado um mensagem box após o final da cópia, certo? Vamos observar se ele fez a cópia.
Observe que ele copiou todos os dados, com exceção do nosso critério, que é Inglaterra, certo? Então observe que a nossa máquina está funcionando perfeitamente. Aqui também, pessoal, ao invés de eu destinar um valor de A11, por exemplo, A20, eu posso nomear uma célula, certo? Fazer uma nomeação de célula. Por exemplo, eu posso pegar aqui de A11 até uma célula qualquer, observe, estabelecer aqui até a célula A50, por exemplo. E eu nomeio essa célula, certo? Essas células. Por exemplo, vou aqui nessa caixinha, seleciono aqui e digito e dou um nome para essa nomeação. Vou chamar, por exemplo, de intervalo. E dou um Enter. Então, a partir desse movimento, se eu selecionar aqui intervalo, observe que toda essa seleção se chama intervalo, certo? Então, eu tenho umas células nomeadas. No VBA, eu posso utilizar elas. Observe. Se eu for lá em Visual Basic, e ao invés de A11 e A20, eu informar, por exemplo, intervalo, entre parênteses, certo? E aqui também vou apagar o meu intervalo que eu coloquei utilizando o range, e vou colocar meu intervalo nomeado, certo? Que eu chamei também de intervalo. E vamos observar o que vai acontecer. Vou só tirar aqui a formatação, que já possui. Vou apagar aqui as cópias que foi feita. Vamos observar o que vai acontecer, certo? Observe que eu vou botar mais dados. Botar Noruega, Japão, Tunísia, Bahamas, por exemplo. Observe que meu intervalo anterior era de A11 a A20, certo? Agora eu fiz uma nomeação de células. Minha nomeação de células está da célula A11 até a célula A50. Da 11 a 50. Ou seja, até a 50, o que eu informar, o VBA vai entender que é a mesmo que o meu intervalo nomeado, certo? Então vamos lá. Vou clicar em cópia. Observe que ele fez a cópia. E tá aqui, ó. Trouxe até Bahamas, conforme eu já imaginava. Se eu clicar em colorir, o item especificado não foi encontrado. Observe que deu um erro aqui. Vamos fazer a correção. Observe que intervalo aqui está diferente deste, certo? Aqui eu esqueci de colocar um R. Vou colocar e vou clicar em continuar. E observe que formatou conforme já prevíamos. Foi apenas um erro de digitação aqui, certo? Então observe que eu posso tanto dar um intervalo, como criar um intervalo nomeado com minhas células, que vai funcionar do mesmo jeito. Bom, esse vídeo foi curto, foi apenas uma dica, certo? Eu espero que você possa ter gostado. Curta, compartilhe com seus amigos que querem aprender a programar. Tem mais vídeos aí no canal. E até a próxima!